OVNI significa objeto voador não identificado, que também pode ser chamado de UFO, da sigla em inglês para Unidentified Flying Object. Um objeto ou luzes vistos no céu e que não é avião, ou ocasionalmente em terra e no mar, que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. Olá a todos, aqui presentes. Eu sou a Gisele Marciana Vidal, e é um imenso prazer este contato imediato com vocês. Boa, gostei. UFO é o acrônimo para, Gisele, eu vou pedir sua ajuda agora para poder Tá falar essa bom. expressão em inglês, por gentileza. Unidentified Flying Objects. Na verdade, já sabia Objetos já, né? voadores não identificados. Exatamente, objetos voadores não identificados. Esse termo foi criado no âmbito do projeto do Livro Azul, pelo capitão da USAF, Edward J. Ruppelt. Deve ser Tá assim que se certo, é escreve isso o nome mesmo, dele, é mas isso o nome dele vai mesmo. estar na legenda ali em cima do vídeo também, Tá como nós certíssimo, temos amigo, também. é isso mesmo, mas eu vou Então, colocar, como beleza, meu inglês sempre, está os dando nomes. resultado, então. Em Tá seu sim. livro, em The Report on The Gisele, Report on Unidentified Flying Objects, de 1956. Ruppelt, muito obrigada. Ruppelt declara: UFO é o termo oficial que eu criei para substituir as palavras discos voadores. No Oxford English Dictionary, deve ser assim. Dictionary. Galera, me desculpa, porque eu ainda estou iniciando meu inglês ainda, mas eu tenho Gente, eu certeza sou que a o intérprete tia está dele do falando. inglês, hein? Enquanto Vamos lá, isso, aluno! eu vou pedir para minha intérprete Gisele falar para vocês aí todas as palavras que eu tiver com uma dificuldade, mas em breve vou Só estar tão bom dicionário quanto ela. Oxford, que vai, geral já vai entender. Ah, beleza. E atribuída a primeira referência publicada do termo do Major da Marinha Donald Kael em Eu acho que é Keyhole. 1953. Key Fala esses Howe. nomes, não. Key Olha Howe. só, a gente já combinou Quando que a chegar gente no não vai nome, passar eu vou falar só o vergonha. primeiro. Isso, a gente não está aqui para ser humilhado. Vamos lá. Né? Não. Se bem que os humilhados serão exaltados, né? Mas enfim. Como vão todos? Eu sou Márcio Extraterrestre Souza. Tô até caracterizado aqui, ó. Blusa, em homenagem ao dia de hoje, ao vídeo de hoje. Isso. E aqui vamos para mais um vídeo que temos a certeza do despertar do seu interesse. Gente, o tema do vídeo de hoje está relacionado à ufologia, mas já deixamos claro, como sempre, que esse é um assunto bem complexo e cheio de especulações. A gente não está aqui afirmando nem negando nada sobre a existência ou inexistência de seres de outros planetas. Eu tenho a minha opinião, Márcio tem a dele, vocês têm a de vocês, e a gente vai continuar assim e vamos ser todos amigos para sempre. Exato. Mas olha só, deixaremos aqui na descrição do vídeo todos os links que usamos para a pesquisa. Exato, Gisele. Nestes links vocês acharão informações detalhadas sobre o assunto de hoje. E temos a certeza que vocês irão se amarrar nessas pautas, uma vez que, como dito acima, cada indivíduo possui suas crenças ou afirmações, sejam elas pautadas na religião ou na ciência. Mas, independente de qual seja, as pessoas precisam e devem ser respeitadas. Dito isso, vamos então iniciar o vídeo? Vamos lá! Ai, vamos dar língua para ele. Hum. Nossos vídeos são embasados através de pesquisas e relatos deixados na internet. E por este motivo, decidimos falar antes sobre dois conceitos históricos que darão um pontapé inicial ao tema de hoje. São eles: primeiro, na religião.
Os primeiros trabalhos a especular que o mito judaico-cristão é, na verdade, um erro de interpretação de contatos alienígenas datam dos anos de 1950. De acordo com o historiador von Däniken, um dos seus orgulhos está no livro The Bible and Flying Saucers. Livro este que sugere que a abertura do Mar Vermelho, se liguem, hein? Foi conduzida por nada mais, nada menos do que discos voadores. Com um pequeno detalhe, sabe Jesus? Era um ET para ele. Esse volume, gente, foi publicado pelo pastor presbiteriano Barry Downing em 1968. No mesmo ano em que ele publicou Eram os Deuses Astronautas, livro de estreia de von Däniken. A obra inicial, von Däniken insinua que o relato bíblico das rodas de fogo vistas no céu pelo profeta Ezequiel, dentro da Bíblia, está aí no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, seriam OVNIs e já mostravam sinais de encontro com a história de Enoque, o patriarca bíblico sobre o qual o Velho Testamento diz apenas que foi o pai de Matusalém, que ele viveu até os 365 anos e andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Portanto, Deus para si o tomou. Esse trecho está em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver. Assim como a natureza, a imaginação humana também odeia o vácuo. E lendas, mitos sobre Enoque e seu suposto arrebatamento aos céus vêm se acumulando pelo menos desde os primeiros séculos antes da Era Comum, incluindo a recentíssima hipótese que teria sido vítima de uma abdução alienígena. E em 2009, von Däniken publicou o livro History is Wrong. E nesse livro ele afirma que Enoque construiu as pirâmides do Egito seguindo instruções extraterrestres para preservar uma ciência secreta que, de outro modo, teria sido destruída no delúvio. Você já ouviu falar nisso, delúvio? O delúvio. Não. Teria sido destruída no dilúvio. Aquele, lembra do Noé? Saca qual é? Essa fixação enoquiano-piramidal ocupou boa parte da palestra que o autor deu aqui no Brasil, em dezembro de 2018. No entanto, a especulação parte dos próprios fiéis. O livro fundamental sobre o assunto, intitulado A Bíblia e os Discos Voadores, o nome em inglês vai ficar aqui em cima no card, é de autoria do pastor presbiteriano Barry, o nome dele também vai ficar em cima também, Barry Downing, provavelmente deve ser esse. A obra tem como epígrafe uma citação de Hebreus, abre aspas, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos, fecha aspas. A texto elaborado por Downing, anjos podem muito bem ser visitantes alienígenas. O livro The Bible and the Flying Saucers, que seria esse livro que ele acabou de falar, a Bíblia e os Discos Voadores, faz um estranho contorcionismo filosófico e acaba derrotando a si mesmo, quando ele tenta demonstrar que os milagres da Bíblia são, na verdade, descrições precisas dos atos de visitantes de outros planetas. O autor monta uma defesa da verdade literal da narrativa bíblica, mas destrói o seu sentido ao mesmo tempo. Ela deixa de ser sobre a relação entre Deus e os homens e passa a ser sobre a relação entre a humanidade e os ETs. E aí, Márcio, o que você acha sobre isso? Olha, para quem teve
berço da igreja evangélica, eu desde meus pais são evangélicos e minha mãe no início meio que me obrigava a ir para a igreja. Eu era bem pequeno, então eu não entendia muito não, mas eu sempre acreditei que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e eu não sei a religião, se da palavra totalmente se pode falar, eu não sei a religião das pessoas que estão nos ouvindo, mas para mim Deus é único, Deus é todo-poderoso, e quando eu ouço, quando eu estudo, quando eu leio essas questões que falam que, na verdade, Jesus Cristo, ele é um alienígena, disfarçado de uma pessoa que veio fazer o bem para a humanidade, que todos os seus feitos, na verdade, são obras de um plano divino. Isso é muito complicado para mim. Eu entendo, eu leio essas informações, eu respeito, mas, ao meu ponto de vista, é muito complexo a gente que tem uns dogmas evangélicos, cristãos, perdão, a gente tem que se deparar com essa troca Com esse tipo de posicionamento, né? é muito complicado. Provavelmente essa pessoa aí devia ser ateu, devia ser uma pessoa que não acredita muito nos feitos de Jesus Cristo, e eu não sei que tipo de contexto ele utilizou para que ele pudesse afirmar isso, entendeu? Ou não, Não- né, Márcio? Porque olha só, o que que a pessoa ela pode também estar tentando fazer? Ela pode estar querendo, na realidade, Uhum, afirmar que de fato Deus existe, Jesus existiu. E ela quer dar uma explicação científica para a coisa, para comprovar, não, olha só, existe mesmo. É porque aquilo que a gente trata como uhum, inexplicável, na realidade tem explicação em seres de outros planetas. Eu já entendi dessa forma, de uma forma entendi. diferente. É porque eu já fui acostumado a acreditar sem questionar. Por exemplo, por que que isso é assim? Porque é assim acabou. E eu não tive esse senso crítico de questionar os meus pais ou o pastor da igreja. Como é que vocês sabem que isso aconteceu exatamente assim? Entendeu? Como é que vocês podem acreditar que Jesus Cristo caminhou em Jerusalém, que curou feridas, ressuscitou mortos, que mandou Moisés lá no Antigo Egito para poder livrar o povo da mão dos faraós, aí criou aquelas pragas, abriu mar vermelhos, sendo que, de acordo com a minha inocência, e desde que eu entendo por gente, fui criado na igreja evangélica, hoje em dia eu não faço mais parte, mas eu frequento esporadicamente, mas eu tenho aquele respeito, é igual nós temos respeito pelos nossos pais. Eu acredito que não seja totalmente verdade aquilo que estão me falando, mas por respeito que eu tenho aos meus pais, eu vou ficar Aham. quieto, porque ele, para mim, é uma pessoa de autoridade. Mas, novamente falando, eu consigo ver um viés aí também, pô, eu tenho um artigo que fala que Jesus Cristo é onisciente, onipotente, onisciente, onipresente, Onipresente. onipotente, onipresente. Aham. Mas eu também consigo dar um pouco mais de raciocínio, de entendimento para uma outra versão. Porque é sempre aquela guerra, né, de religião com a ciência. Os padres, os papas, eles sempre, na época do absolutismo, eles sempre falavam, por que que eu nasci camponês, vou morrer camponês, enquanto os burgueses, os nobres têm direito a tudo, porque Deus quis assim. Mas depois que veio o iluminismo, que teve a mudança de paradigma das pessoas, que eles começaram a perceber, não, eu não é porque eu nasci camponês que eu vou morrer camponês, não, eu vou tentar lutar pela revolução. E aí veio a revolução inglesa, a francesa, das 13 colônias, mas aqui eu particularmente, para mim ainda fica um pouco complexo entender e acreditar que Jesus Cristo possa ser um alienígena, mas a minha opinião parte apenas de mim. Eu não quero dizer aqui que o que está escrito aqui pelo esse autor está completamente certo ou completamente errado. Eu estou dando minha opinião referente a uma pessoa que viveu na igreja. Se eu Uhum. provavelmente eu tivesse a minha juventude, minha adolescência no candomblé, ou no ateísmo, ou no judaísmo, provavelmente eu teria uma outra percepção, entendeu? Ou Gisele, ela não. fala, ou não, de repente fala, tá, beleza, Jesus Cristo é alienígena, tá bom, legal, ele é legal. Não, ele é um santo, tá bom, legal, eu não quero saber, só não me envolve nessa história, entendeu? Que para mim é um pouco complicado, ainda tem que romper essas barreiras ainda. Mas, se porventura
vier o dia do arrebatamento, que ninguém sabe quando, Jesus Cristo vier para a Terra para poder levar os seus fiéis com ele, quem fica aqui vai morrer no mármore do inferno. Sem te perceber que naquela época Jesus Cristo ele é alienígena, beleza, tudo bem. Bom, Márcio, eu, no meu caso, olha, quem me acompanha no canal de Vidal sabe que eu sou uma pessoa que eu estudo o oculto, eu estudo o esoterismo, e eu tenho muita fé. Eu acredito naquilo que você chama de Deus, eu chamo de o todo. Eu acredito que Uhum. realmente existe um todo, que criou, que iniciou a criação de tudo, né? É, Com relação à Bíblia, ela foi escrita, dizem, com base em material achado, né, naquela época, deixado pelos apóstolos, coisa e tal. Uhum. Tudo pode ser. Veja bem, o lance que esse cara fala, que a Bíblia não é a Bíblia, isso é um ponto de vista. Para mim, eu enxergo isso apenas como mais um ponto de vista. Isso é um ponto de vista. Eu não enxergo nenhuma verdade como absoluta. Nenhuma verdade, para mim, é absoluta. Todas as verdades são meias verdades. Isso é um dos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Uhum. Trismegisto. Então, o que acontece? Pode ser. Para mim, é mais um ponto de vista. Eu não descarto a possibilidade disso que ele está dizendo ser verdade. Como eu também não acato como uma verdade. Para mim, não existe verdade absoluta. Tá? Apesar de eu ter essa fé, de acreditar no todo, na centelha divina, eu acho que a gente tem que estar aberto. Nós temos que ter a mente aberta, tá? Eu, Gisele, eu tenho que ter a mente aberta para aceitar outras possibilidades. Uhum. Quando a gente não tem a mente aberta para aceitar outras possibilidades e outras explicações, as distorções acontecem. Isso, inclusive, na sociedade, as distorções sociais, as distorções econômicas, as distorções morais, quando a gente não está aberto para aceitar um outro ponto de vista. Então, para mim, eu achei interessante, achei até engraçado o que ele falou. Ainda não, eu nunca tinha ouvido falar nisso, nesse cara, eu não sabia. Legal, eu achei engraçado, mas eu achei legal. Com todo respeito, é um ponto de vista interessante. É algo que a gente pode, de repente, se abrir um pouco mais e dar ouvidos para essa outra opinião também, né? A gente também não pode achar que a nossa opinião é verdadeira, absoluta, nós temos que estar abertos a ouvir outra opinião também, até porque Até para que eu mesmo possa porque. argumentar, eu tenho que entender o seu lado, a gente vai fazer um diálogo, a Exato. gente pode conversar Isso. exatamente. Você tem uma visão, pode ser uma visão diferente da minha, mas eu respeito a sua posição e assim é vice-versa, entendeu? Nenhuma verdade é absoluta. Eu não estou aqui propagando Jesus Cristo, tentando Justamente. evangelizar ninguém, entendeu? Provavelmente, se pareceu para vocês, como diz, eu não faço mais parte da igreja evangélica, eu frequento Mas esporadicamente. eu também não quis dizer isso não, tá, Márcio? Tá? Não, é só para Eu não gente, quis dizer porque como nós isso. somos pessoas que têm uma voz na internet, né? A palavra tem poder. Então, o canal que tanto assunto é esse está tentando fazer uma apologia à religião, falando que Jesus Cristo, os católicos, os evangélicos falam, eles falaram que Jesus Cristo provavelmente pode ser um extraterrestre, não, eles falaram que não é, e aí eu não quero Já ter esse pensou? tipo de problema, entendeu? Como nós Desculpa estamos estar dando rindo, nossa mas opinião com a nossa vivência também, mas não sim, é sim, absoluta, claro. É, entendeu? É só para exatamente. deixar bem claro. Não é, porque toda verdade é uma meia-verdade. Por quê? Porque a verdade é de um ponto de vista. É um Uhum. ponto de vista, é mais um ponto de vista. Então a gente tem que analisar tudo, porque tudo é É, possível, né? é como isso me faz lembrar a Segunda Guerra Mundial, quando aquela pessoa, né, ditador, é, o nosso ponto de vista ele é erradíssimo. No que eu entendo, graças a Deus o Brasil não atuou ativamente na guerra, ele foi
a favor do lado dos aliados, mas, no meu ponto de vista, o que ele fez foi errado. E aí a França e a Inglaterra foi deixando ele conquistar pequenos territórios até que ele sentiu o bambambam e começou a fazer as atrocidades. Mas, de repente, no ponto de vista dos alemães que perderam a Primeira Guerra Mundial, era algo que tinha que ser feito, então, entendeu? Toda a verdade são três, para mim, tem três verdades. A parte que eu conto, a parte que você vai falar, a sua versão, e a verdade por si só. Meu ponto de vista é que ele fez foi E o errado. que de fato aconteceu, né? É. Exato, mas do ponto de vista, vamos supor, nós somos alemães, tivemos a nossa economia ferrada, tivemos que pagar tributos para vários países, perdemos territórios, e aí chegou um ditador que está prometendo mundos e fundos para a gente vai acreditar nele. Entendeu? No ponto de vista de quem é alemão naquela época, foi a verdade, foi aquilo lá que eles levaram por unhas e E dentes. é Mas justamente por isso que eu estou te falando, a gente não deve aceitar nada como verdade Uhum. absoluta, né? Eu posso estar um Senão as pouco imaturo ainda, de repente, distorções de. acontecem. Mas olha Uhum. só, Márcia, eu não fiz nenhuma crítica ao teu posicionamento religioso, Não, não, tá? muito pelo Pelo amor de contrário, não Deus. estou dizendo. Eu só Aliás, eu quero vou te fechar todas falar, as. o seu ponto de vista eu encaro Uhum. como um interessante ponto de vista. É mais um É, ponto de vista. entendi. Para Muito mim é obrigado. isso. Nada. E o seu também, eu me amarro em ver os seus vídeos, em falar sobre mitologias, o Ano Novo Astrológico, nós já fizemos aqui nesse canal, que tanto assunto é esse. Eu sei que você já lançou um vídeo nessa terça-feira agora. Eu tivemos uma semana corrida, não tive tempo de ver, mas eu vou assistir, que é a segunda parte do primeiro vídeo seu, e eu vou me amarrar. Eu me amarro nos seus conteúdos de astrologias, de mitologias, Obrigada. e nem por isso eu estou dizendo que você faz o que você tem entendimento ruim ou o contrário. Eu estou aberto, sim, para outros tipos de questões, sendo que, felizmente ou infelizmente, quando se projeta em Jesus Cristo, eu ainda tenho um bloqueio ainda, que com Eu o sei tempo como é vai que se passando, eu é. vou É amadurecendo difícil. mais as minhas ideias e provavelmente daqui a um tempo já posso estar O cabeça dogma aberta para esse tipo de religioso, argumento também. realmente, ele é muito forte, né? É um campo minado, entendeu? Muito É difícil forte. você É. querer impor. Você, desde criancinha, foi dita pelos seus superiores, tem que fazer assim, assim, assado. Como diz o mundo machista. Menina não pode ficar largada na rua, tem que estar bem penteada, ter as pernas fechadas. Menina não pode ficar nisso aqui. O homem pode fazer o que quiser. Aí, quando chega uma mulher para quebrar esses paradigmas, as pessoas acham que ela é da vida, que ela é isso, que ela é aquilo, outro. Mas a mulher tem total liberdade de fazer o que quiser, de usar a roupa que quiser, sendo que nós vivemos num mundo patriarcal machista que diz que a mulher não pode ter mais de um namorado, que a mulher não pode fazer isso, pode A fazer gente está aquilo, que é visto como desvirtuando o vantajoso. vídeo, hein? Tá bom. Era só um parênteses que eu queria abrir. Dando continuidade aqui ao conceito histórico, o segundo é no Egito Antigo. Quéops foi o segundo faraó da quarta dinastia, que reinou no Egito Antigo entre 2589 a.C. a 2566 também antes de Cristo. Filho do soberano Isnefro, ele é conhecido pela construção da maior das três pirâmides de Gizé, conhecida também pelo seu nome grego, Pirâmides de Quéops, a única das sete maravilhas do mundo antigo que se manteve intacta ao longo do tempo. Impressionante, né? Eu acho impressionante. Quéops, filho do poderoso faraó Senéfero, e de Eteferés primeira. Eteferés, é isso? Eu acho que deve ser. Gente, É. seja lá como for, eu vou fazer, tá? Já sabem, os nomezinhos vão ficar aqui. Aqui em Bom, vamos cima, lá. exato. Então, Kelps, ele teve diversos herdeiros de três diferentes esposas. O pessoal lá gostava, né? Não tinha televisão na época. Não tinha Ao televisão, longo não de tinha seu nada. reinado, nada, não tinha nada. Ao longo de seu reinado, que durou aproximadamente 63 anos, Kelps foi responsável pela construção de grandes monumentos, sendo considerado o dono das pirâmides e uma das figuras mais poderosas do Egito Antigo. Após sua morte em 1566 a.C., seu filho, eita ferro,
Não, Eita Ferro não é o nome do filho dele, não, tá, gente? É de Godefroy. Tá aqui, tá? Quem quiser que leia. Assumiu o controle do reino. A parte mais impressionante da construção das pirâmides estão justamente nos gigantescos blocos de concretos feitos de calcários, granitos, bálsato, argamassas e tijolos de barro cozidos, que eram os principais materiais que deram origem à pirâmide do faraó Kelps, maior e mais famosa delas, a de Gizé, como foi falado anteriormente, que foi erguida com aproximadamente 2,3 milhões de blocos. Preste atenção. Olha 2,3 isso. milhões de blocos, perdão, que pesavam cada um, em média, 2,5 toneladas. 2,5 O peso toneladas, pode imagina, variar cada bloco. cada bloco, total de 2,3 milhões de blocos. Cada bloco pesava aproximadamente 2,5 toneladas. Vão prestando atenção para vocês entenderem onde nós queremos chegar com isso tudo. O peso e tamanho podem variar de acordo com a parte da pirâmide que estava sendo construída. É óbvio, quanto mais no plano, mais no chão, a pirâmide é um pouco mais robusta, mais pesada para poder aguentar lá de cima. E A a de cima, base, né? exatamente. A de cima é um pouco mais leve, e assim por aí vai. Para ser erguida, o terreno precisou ser aplainado e foi daí que foram extraídas, né, muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como granito, também foram usados, muitos deles levados de barco pelo rio Nilo até o local da construção. Gente, essas coisas pesadíssimas foram de barco, até o barco, tinha que ser, não pode ser qualquer barco. Para carregar tudo isso, né? E você percebeu o Pessoal, ano, né? nossa, não é? Hein? Exato. Né? Antes de Cristo. Foi Isso, antes de gente, Cristo, tem tempo. 2000 e pouco antes de Cristo. Quase 5.000 anos atrás. A gente está em 2023, foi 2.500 e Exato. pouco antes de Cristo. Isso dá Uhum. 4.500 anos atrás. Opa, né? Bom, pessoas, os estudos mais recentes, eles mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides. Olha, ó, mais um detalhe que eu acho que, nossa, usando, sabe o quê? Um complexo sistema de rampas em zigue-zague, uma base de concreto e cordas que serviam como uma espécie de guindaste para içar as enormes rochas. O início da construção de cada pirâmide era marcado por uma cerimônia de alinhamento. E estudos mostram que, desde aquela época, seriam necessários, pelo menos, que os egípcios. E estudos mostram que, desde aquela época, seriam necessários, pelo menos, que os egípcios obtivessem contato com a matemática, arquitetura, engenharia, astronomia e física, entre outros estudos, entre outros ramos de estudo, para poder construir um negócio desse, né? É Realmente. de se pensar, né, Gisele? Naquela época, É... para fazer essa construção, e tudo bem alinhado com as estrelas, né? Tudo bem certinho, assim, já tinha que ter, no mínimo, contato com essas ciências, com essas competências. Por isso que muita gente acha que não foram só eles que criaram aquilo ali, não. Mas a gente vai chegar lá na parte que tem que falar sobre isso. Vamos lá. De Vamos lá. acordo com a historiadora Spence, que disse no dia 20 de novembro do ano 2000, a revista Folha, perdão, sabemos que cada faraó construía sua própria pirâmide, e, dado o tamanho, é provável que elas tenham sido iniciadas no início dos reinados. As pirâmides de Gizé são realizações técnicas extraordinárias. E nós, geralmente, temos uma impressão ruim das habilidades do homem pré-moderno, ou possivelmente uma arrogância sobre o quê? Sobre a nossa própria superioridade, onde as pessoas acham difícil de acreditar que elas pudessem
ter sido construídas por indivíduos comuns de 4.500 anos atrás, afirma essa historiadora. Gisele, dado essas informações aí, o que que você tem a dizer sobre isso? Não, com certeza que existia um conhecimento que nós perdemos aí no meio do caminho em algum momento, existia sim. Uhum. Eles tinham acesso a técnicas, porque, gente, há 4.500 anos atrás, pedras de blocos de 2,5 toneladas. Isso tudo é questão, é muito cálculo, é muito E fazia cálculo de zigue-zague, né, que matemática. você falou, ia A, por a, a barcos. rampa, a rampa que fazia zigue-zague, o barco que carregava esse negócio todo, até Uhum. onde ia ser construída a pirâmide. Gente, isso daí é muito, muito cálculo para o barco não afundar no Rio Nilo, né? Para conseguir colocar um bloco em cima do outro, e eu já ouvi dizer que eles são cortados milimetricamente, não tem erro no corte deles. Uhum. Eles são cubos mesmo, não tem um lado maior, outro menor, são perfeitos. De fato, fica todo mundo, né, na nossa arrogância. Ah, como é que homens daquela época poderiam ter esse conhecimento? Poderiam. É um ponto de vista. Uhum. Poderiam. Não necessariamente foi ajuda de extraterrestres ou de, não sei, de qualquer. Poderia sim ter esse conhecimento e por algum cataclismo, alguma coisa terrível aí que aconteceu com a humanidade naquela época, o material foi perdido. Pode ter acontecido. Olha, eu concordo. Você quer acrescentar mais uma coisa? Não, né? Não, não. Tá. Eu concordo com você, Gisele. Acredito que deve ter ocorrido alguma coisa que ficou perdida por aí, porque a raça humana, ela deveria e deve estar sempre em evolução constante. Se naquela época, de 4.500 anos atrás, antes de Cristo, provavelmente, para que pudesse ser feito esses monumentos que estão intactos até os dias de hoje, para tu ver que o material que foi utilizado não é qualquer coisa. Tantas coisas que o homem já criou, Poxa, granito, né? Foi um material. tijolos, simples de você encontrar. E sei lá, chega a ser muito complicado, calcário, chega a ser complicado da gente acreditar que as pessoas ficaram menos inteligentes desse ano para cá. O Egito, ele fica no continente africano, se eu não me engano. E ele, infelizmente, não é um dos países, uma das nações mais ricas do mundo, não. Eu teve amigos que foram para lá já, amigos evangélicos, que é muito pobre, as pessoas ficam pedindo alimento na rua. Aí eu fico me perguntando o que aconteceu para que houvesse essa regressão de conhecimento. Se, desde aquela época, os antigos egípcios, os faraós, já tinham todo aquele conhecimento que você falou, matemática, arquitetura, astronomia, o que aconteceu para o Egito se tornar um país como é agora? Então, é um pouco complicado. Nessa situação, eu já consigo me identificar vendo uma ajuda astral, algo que pudesse, de repente, dar ensinamento para ele, não sei se um meteorito, uma estrela cadente, eu não sei, alguma coisa, porque eu assisto muito desenhos e vejo esse tipo de fantasias, eu consigo me adaptar, me apegar a essa possibilidade, mas aconteceu alguma coisa, um gap muito grande para que pudesse justificar essa falta de cultura, de inteligência, de raciocínio das pessoas, entendeu? Da É um gente fato a se basicamente ter que pensar. começar tudo do zero, né? Exato, entendeu? Realmente há algo a se pensar. E sem falar também, Gisele, como foi falado, nós, da atualidade, nós somos um pouco arrogantes de achar como é que pode você, que nasceu há milhões de anos atrás, pode ter esse conhecimento que só agora nós estamos aqui, século XXI, tentando ainda lutar contra o sistema e você já tinha esse conhecimento? Provavelmente sim. A gente não pode falar que existe uma raça inferior à nossa, entendeu? Todos nós somos humanos, todos nós somos filhos de Deus, de Deus. E é respeitar.
Naquela época foi assim que foi feito. Hoje em dia, graças a Deus, como alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não existia luz elétrica, as pessoas davam o seu jeito para poder guardar as carnes através do sal, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada. Hoje em dia nós já temos, entendeu? E vai evoluindo. A partir de daqui a algum tempo pode ter carros voadores, pode ter outros aparatos que nós aqui também não temos a consciência de acreditar que vai acontecer, Ou entendeu? não, ou então pode acontecer alguma coisa que apague todo esse nosso conhecimento até hoje. Pode. A gente não Provavelmente sabe foi o isso que que houve. aconteceu. Porque se os egípcios já tivessem lá na frente, agora já teriam mandando já na economia do mundo. De repente, teve alguma coisa, vamos bloquear o conhecimento deles para que as Não, eu próximas não digo nem o gerações de pai, o egípcios... egípcio, Oi? do egípcio, do planeta Egípcios? egípcio. Será que foi a ver com os Simpsons? Pode ser. Eu acho, assim, Hum, eu não digo nem do Egito especificamente estar mandando no mundo. Eu digo assim, em questão da humanidade, então, se naquela época já existia esse conhecimento, a humanidade hoje deveria estar muito mais evoluída do que nós estamos na realidade. exato. Conhecimento pode ter sido apagado por alguma coisa que aconteceu, Uhum. né? A gente não Que a gente sabe. não vai, nós, no nosso entendimento, nós não Ainda vamos não identificar o que é, sabemos. ainda não. De Ainda não repente, sabemos, ainda nas não foi próximas descoberto. gerações, pode ter esse tipo de conhecimento. Hoje em dia, acho meio difícil. Exatamente. Gente, agora vamos. Eu adoro essa parte, Márcio. Eu Vamos adoro embora. isso. Agora nós vamos contar para vocês relatos de pessoas que afirmam terem sido abduzidas ou presenciaram, de alguma forma, aparições alienígenas. Primeiro, vocês sabem Opa, qual vamos é? embora. Consegue adivinhar qual é? É daqui do Brasil ou é lá de fora? É daqui do Brasil. Eita, começamos bem, hein? ET de Varginha. Eba, tô doido para saber sobre isso. Que aparentemente ele apareceu, né? Ocorreu a aparição dele em 20 de janeiro de 1996, Minas Gerais, Brasil. Temos histórias, e muitas, né, de ET aqui no Brasil. Uhum. Gente, naves, estátuas, estruturas de prédios em alusão à suposta aparição do ET são comuns pela cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. O local em que o extraterrestre teria sido visto por 3 jovens no dia 20 de janeiro de 1996, no entanto, passa despercebido no município, e até por quem mora nele. A suposta aparição do ET completa quase 3 décadas, onde 3 meninas alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos, e que não era similar a nenhum outro animal conhecido. Naquela tarde, a jovem A e as irmãs L e V teriam visto a criatura enquanto atravessavam um terreno no bairro Jardim Andere, ou Anderê. Naquela época, um novo loteamento e um campo estavam sendo construídos no bairro. Quando passaram próximo a um muro, gente, eu adoro isso, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga K dar um grito. Ao olharem na mesma direção que ela, viram uma criatura agachada. Com um grito, ela virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. As irmãs contaram que o ser possuía umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Após encarar a criatura por alguns segundos, as 3 saíram correndo, desesperadas. Segundo contaram, Márcio, as meninas voltaram ao local da aparição com sua mãe, cerca de 25 minutos depois. Não encontraram mais nada. Apenas uma marca no chão, um cheiro que não souberam descrever e um cachorro farejando o local.
Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Uma outra versão relata que, por volta das 8 horas da noite, dois militares seguiam pela rua Benevenuto Braz Vieira, a mesma por onde as meninas teriam visto o ET. Quando o motorista freou bruscamente, porque algo havia passado à frente do veículo, um dos militares saiu e capturou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. Ela, a criatura, né, foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para o posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Depois, o ET de Varginha teria sido levado para o Hospital Humanitas por mais 2 dias para depois, sim, seguir para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. As instituições citadas na história nunca confirmaram esses fatos, entendeu? Como há mais de uma versão de criaturas sendo levadas, também acredita-se que pode ser mais de um ET de Varginha. O militar que teria capturado a criatura morreu dias depois da infecção generalizada. Há relatos que ele tinha pouco mais de 20 anos e era um jovem saudável. Já no zoológico da cidade, alguns animais morreram e a necropsia apontou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Ainda no exame dos animais mortos, também fora detectada um enegrecimento da mucosa do estômago e intestino dos animais. Relatos de discos voadores também foram registrados na cidade. Inclusive, um casal relatou ter visto um objeto voador não identificado em uma fazenda a 2 quilômetros de onde a criatura teria aparecido. Ai, eu e as luzes. Ah, já sei. Como eu não estou usando aqui, mas aqui ela vai cair. Aqui é que ela não cai. Pronto! Muito Agora está perfeito. bem. O local, situado na rua Benevenuto Braz Vieira, atualmente está fechado e não possui nenhuma referência da suposta aparição do extraterrestre. Por dentro, o terreno está com grama alta e galhos. Em um dos lados, o local tem. Você queria falar comigo? Não, Você fez algum sinal assim para mim? não, Não, faz né? assim, ó, cocei. Ah, em um dos lados, o local está coberto com panos O local ele está coberto com panos e pinturas nos muros. Quem passa pelo trecho, pela falta de sinalização, pode até mesmo nem imaginar que ali, no terreno fechado com blocos e um cadeado no portão, foi o local em que a suposta aparição do ET de Varginha aconteceu. Assim, o caso ganhou o país e o mundo. Despertou a curiosidade e o encanto de descobrir a vida em outros planetas. A história foi e ainda é lembrada em publicações ufológicas do mundo todo. Em 27 anos, muitas dúvidas ficaram no ar e a história passou a fazer parte do imaginário brasileiro. Quando se perguntam sobre os acontecimentos daquele dia, é comum algumas pessoas dizerem, abre aspas, se foi um extraterrestre, eu não sei, mas que teve até exército da cidade, ah, sim, isso teve. Estranho, né? Bom, É. o segundo relato, as diversas, não foi só uma vez, não, diversas abduções de Hilary Potter. Hilary Potter atuou no Ministério da Defesa da Inglaterra. E, embora tenha uma atividade profissional comum, ela sabe que grande parte das pessoas duvida da sua sanidade. É que ela, gente, afirma que foi abduzida tantas vezes por seres de outros mundos que até já perdeu as contas de quantas vezes esses incidentes aconteceram. De acordo com ela, a primeira abdução de que consegue se lembrar aconteceu quando tinha 5 anos. Naquele dia, ela estava brincando no quintal,
até que um alienígena de aparência estranha teria aparecido e a levado para o interior de uma nave. Em seguida, Hillary alega que estava em uma sala com luzes coloridas e figuras se movendo. Segundo ela, esses encontros aconteceram durante toda a sua vida e, após eles, descreve que acorda com dores de cabeça e mal-estar, cicatrizes e hematomas pelo corpo, ou seja, sempre que ela percebe que aconteceu algum contato com extraterrestre, que foi abduzido, algo assim, ela, quando acorda, ela sente esses males, dor de cabeça, mal-estar, cicatrizes pelo corpo e hematomas também. Mas que as ditas abduções aconteceriam, perdão, com menor frequência atualmente. Foram de muita proporção no passado e, ao mesmo tempo que ela vai envelhecendo, essas abduções vêm diminuindo. Mesmo assim, Porter diz que continua observando fenômenos estranhos na área próxima de sua casa, com formas triangulares que parecem flutuar e luzes brilhantes. Ela descarta a possibilidade de que os OVNIs que afirma observar sejam aviões militares, insistindo que os objetos têm aparências e sons diferentes das aeronaves comuns, né? Porém, embora ela afirmando todos esses acontecimentos, gente, não existem evidências que comprovem esses relatos. Então, pessoas, antes de continuar com esses relatos, informo que estamos na metade do nosso vídeo. Então, caso estejam conosco até agora, até esse momento, se possível, deixem nos comentários suas opiniões, para aqueles que não se sentirem incomodados, que a gente entende que tem pessoas que não gostam, acham que é uma exposição falar alguma coisa nos comentários, ok, tá? Mas se você quiser deixar, tá, o seu comentário, nós vamos ter um imenso prazer em responder a todos. Exato. Bom, o terceiro caso de relato com extraterrestres ou abduções. Peraí, Ih, Gisele. famosíssimo, tá? Ah, então vou Peraí. beber uma água. Meu cachorro pegou a minha touca aqui de dormir. Ele tá morto. Touca Thor, vem de, cá. touca de dormir? Touca Não, de... touca Não, para peraí. poder botar vou te mostrar. Ai, tem que dar uma coisa para ele comer. Toma aqui. Toma aqui, pipoca, toma. Dá aqui. Dá? Toma aqui, pipoca. Você Isso, dorme de come. touquinha? Isso aqui é do macaquinho. Ah, que bonitinho. Daqui é do GC, a minha é de leãozinho. Aí Ai, tava que na boca querendo mastigar. bonitinho. É, então vamos Né? lá. Vamos lá. O terceiro relato, gente, é bem famoso. Eu tenho certeza que esse Muito. aí muita gente conhece. É Triângulos das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos do planeta. Ele é formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados em alto mar dentro de um triângulo equilátero. Daí vem o seu nome. Ele é formado pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Existem diversas fontes de dezenas de histórias sobre navios e aviões desaparecidos, sempre rodeados de mistérios. Um deles foi em janeiro de 2021. A Guarda Costeira da Flórida fez um anúncio declarando que um navio que viajava em direção à Flórida tinha desaparecido após sair no dia anterior das Bahamas. Depois de 84 horas de intensa investigação, a busca, infelizmente, foi cancelada sem rastros da embarcação e sua tripulação. Eu acho melhor você verificar aí o cachorro, que eu acho que ele está sendo abduzido. Não para de latir! Ai, Thor, vem cá, Thor. Eu pensei que não dava para ouvir. Deu para ouvir? Ele deu muito. Ele não para de... Eu acho que ele está sendo abduzido. Bom, gente, depois que a gente verificou, a gente não, né, o Márcio, verificou que o cachorro dele não foi abduzido por ETs, ele estava simplesmente respondendo ao chamado do cachorrinho, do doguinho da rua. Vamos continuar com o nosso tema. Este triângulo, pessoal, imaginário, ele guarda um segredo. Centenas de navios desapareceram desde que há registro, tá, desse lugar. Quase uma centena de aviões. Como é que
pode? Avião em pleno voo, né? Que se conheça, e milhares de pessoas desapareceram nesse lugar. Estão todos no fundo do mar? Será? Estão em outra dimensão? Estão afundados com a cidade perdida da Atlântida? Mentira. Não sei, talvez, quem sabe. Como eu disse no início do nosso vídeo, eu encaro tudo como um ponto de vista. É mais um ponto de vista interessante. Exato. Mas nós humanos, tá? Nós gostamos sempre de incluir um pouquinho de lenda, né? Os fenômenos que nós não conseguimos provar. O ano de 1945, ele marca o início de todo esse mistério. Tripulações de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos que sobrevoavam a área desapareceram, sumiram, e não foi o Mr. M. Até mesmo uma 6ª aeronave desapareceu, um avião de emergência, Martin Mariner, que tinha ido em socorro das outras tripulações. No total, 27 pessoas desapareceram sem deixar rastro. Na última comunicação com eles, né, um de seus membros afirmou que estavam completamente perdidos e sem saber em que direção continuar. E depois disso, pessoal, nada. O primeiro relato escrito deste mistério data de 1950. Ocorreu em 45, 5 anos depois, isso foi a domínio público, isso foi escrito nos jornais. Foi realizado pelo jornalista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escreveu no jornal Miami Herald sobre o estranho desaparecimento de um grande número de barcos nas costas das Bahamas. 2 anos depois, o escritor George X. Sand contribuiu com o mistério, afirmando que haviam inexplicáveis desaparecimentos marítimos dessa área. Mais tarde, em 1964, a revista de ficção Argosy Magazine publicou um artigo detalhado intitulado O Triângulo Mortal das Bermudas, onde mencionava desaparições estranhas, fenômenos paranormais e mistérios que faziam desaparecer automaticamente aqueles que navegavam por estas águas. Pessoal, galera, existem várias teorias, porém nenhuma comprovada. Tem várias... Essas teorias, elas tentam explicar o fenômeno que ocorre nessa área. Buraco negro é um ponto de vista, pode ser. Explosões de metano também pode ser, que aí faz com que ocorra o acidente, desapareça tudo e a gente não encontre, né, os restos, não sei. Monstros marinhos também tem. Vai que... Né? Vai que foi o Kraken. Né? Ninguém sabe, né? Só tem o Kraken. De repente foi o Kraken. Meteorologia, tá? Entre outras. Mas a teoria que mais se encaixa nesse contexto é sobre a existência de OVNIs. Essa teoria diz que a área é uma estação extraterrestre onde os OVNIs abduzem as pessoas e as levam aos seus planetas para investigá-las. Se lembra, hein, Márcio? Nunca passe por lá, pelo Triângulo das Bermudas. Nem você você, pode ser Gisele, abduzido, pelo amor de Deus. A gente vai ser abduzido e levado para outro planeta para sermos investigados. Não, eu não sou A gente vai levar o nosso canal lá para eles, aí. Olha que bom. Pode ser. Falar De que tanto repente eles assunto se é esse, interessam, né? de repente, né? Eles se Mais interessam, inscritos viram no canal. mais inscritos, é verdade. Bom, Sempre o lado bom galera, de tudo, né? claro, a gente tem que olhar sempre o lado bom da coisa. As teorias mais alarmistas afirmam que os alienígenas estão nos estudando, querendo aprender sobre nossa tecnologia e habilidades, e depois usá-las contra a Terra e nos invadir. Eu acho que é muito trabalho, mas, enfim, os mais bondosos dizem que os alienígenas estão levando pessoas nesta zona sazonal
para salvar a humanidade do grande holocausto final. Nossa, mas aí também é muita, Viagem na maionese, né? né? É muito altruísmo dos ETs, né? Por que os caras iam querer salvar a gente? Não entendi. O que você acredita? Será que nessa imensidão do universo estamos de fato sozinhos? Vocês acham que estamos sozinhos? E aí? Momento curiosidade. Em ufologia, um encontro imediato ou contato imediato é um evento em que uma pessoa vê a presença de um objeto voador não identificado, OVNI. OVNI, perdão. E Oi, caramba! Eu fui tentar corrigir toda. Eu vou tentar passar Que é batido. óbvio, né? É óbvio. óbvio que é óbvio, né? Você quis dizer isso, eu entendi. É óbvio que é óbvio, né? Mas daí eu falei, não era para ter falado óbvio, era só óbvio logo. Em ufologia, um encontro imediato ou contato imediato é um evento em que uma pessoa vê a presença de um objeto voador não identificado, OVNI, e, ocasionalmente, os seus hipotéticos ocupantes. Essa terminologia e sistema de classificação que ele está subjacente foi inventado pelo astrônomo e ufólogo norte-americano Joseph Allen Hynek, que nasceu em 1910. Nossa, 1910 a 1986. Esse aí viveu bastante, hein? E Não, apareceu. 76 anos. Atualmente todo mundo morre antes, mas naquela época, para aquela época, 76 anos é muito bom. Tomara eu viver mais que isso. Mas vamos embora lá. E apareceu pela primeira vez em um livro escrito por ele em 1972. Esse trabalho ele apresenta 3 tipos básicos de possíveis encontros. As categorias adicionais foram incluídas mais tarde, mas não universalmente aceita pelos outros ufólogos. O nome do filme de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de 1977, é baseado na escala original de Hynek ou Hynek. Os avistamentos a mais de 150 metros, 500 pés, são classificados como discos diurnos, luzes noturnas, informes visuais ou de radar, etc. Argumentam que encontros imediatos reais se dão a mais ou menos essa distância de 500 pés, no máximo, para reduzir e, em seguida, eliminar a possibilidade de confusão com uma aeronave convencional ou um evento Errou, não adianta tentar passar por cima, é mais fácil parar, respirar. ou um evento meteorológico, como uma nuvem incomum, ou siderais, como a queda de um meteoro ou estrela cadente. Já quanto à sua classificação, ela está da seguinte forma: 0 grau. São o quê? Luzes misteriosas a grandes distâncias. Primeiro grau, o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados, como discos voadores, objetos voadores não identificáveis, como feitos pelo homem. Segundo grau, observação de um OVNI associada a outras percepções, como calor ou radiação, danos ao terreno, círculo nas plantações, paralisia, animais assustados. Eu acho que está havendo aí um contato imediato, você não está prestando atenção. Vê aí qual é o babado. Esse assunto não está fazendo bem para os seus cãezinhos. Não. Ele tá quase derrubando isso aí. Se quebrar isso aí, pô, minha mãe me mata. Minha mãe que me deu isso. Meu animal tá assustado. De repente tá tendo contato. Gente, eu acho que se eu segundo fosse grau. você, eu dava uma olhada aí no entorno, hein? Interferência no funcionamento de máquinas. Perda de memória associada ao encontro com OVNI.
Terceiro grau, aquele do filme do Spielberg, é a observação que Heineck classificou como a de seres animados, em associação com os OVNIs. Heineck deliberadamente escolheu o termo vago seres animados de modo a descrever os supostos seres, sem fazer qualquer julgamento de valor de como eles seriam. Heineck não necessariamente especificou esses seres como sendo extraterrestres ou alienígenas. Ainda, ele manifestou desconforto com os relatos existentes, mas sentiu-se obrigado a incluir a categoria para representar esta minoria que afirma ter tido os encontros. A escala original de Heineck vai somente até o terceiro grau. Gente, e com isso tudo informado acima, daremos a partir de agora a finalização do vídeo. E caso você que nos assiste ainda não faça parte dessa família que só cresce, façam suas inscrições e ativem também o sininho de notificações. Exatamente isso, Márcio. Ficaremos muito felizes em tê-los conosco, curtindo os vídeos e deixando os seus comentários. Aproveite também para verem nossos outros vídeos, pois temos a certeza que vocês vão amar. Nós vamos deixar os cards aqui dos vídeos, tá? Para vocês acessarem. Durante esse vídeo aqui sobre OVNI, vai aparecer um card OVNI aí para vocês. Quem quiser, dá uma clicadinha lá, tá bom? Exato. Também é válido sempre lembrar que todos os links dessas pesquisas que foram efetuadas por nós estarão também nos comentários do vídeo também, para que vocês possam ter acesso a informações mais detalhadas. Tudo bem? Então, Eu por acho esse hoje, assunto bem interessante. Então, é um assunto muito complexo, tivemos diversos outros relatos por aí também, mas para o vídeo não ficar enorme, porque o anterior já ficou muito grande, assunto de games, demais. nós resolvemos dar uma encurtada, e aí vocês botam lá nos comentários, lá, se vocês estão gostando, lá, para que nós possamos ter um feedback aí, tá legal? Vamos ter um imenso prazer em responder cada um de vocês, tá legal? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela companhia de sempre. Gatos, garotos e gatas, garotas. Nós amamos vocês. Fiquem bem. Beijo. Até a próxima Beijo. semana. Tchau, tchau, gente.